aqui muitas e muitas dicas e informações legais para vocês. Espero que vocês curtam bastante as informações de hoje e já coloquem em prática de imediato, hein? Porque cuidar de 2 não é brincadeira, cuidar de 3, então, e por aí vai. Não é fácil. Criança é sempre uma caixinha de surpresas. Hoje a gente vai falar com uma babá, vida real, que já teve ou que tem uma experiência dessa de cuidar de 2 ou mais crianças. E vamos bater esse papo de uma forma descontraída, tranquila, e eu quero saber o que ela faz, como que ela lida com as situações no dia a dia, nos cuidados com 2 ou mais crianças. E não é fácil, como eu falei no começo, fácil não é, fácil nunca foi, mas a gente pode levar de uma forma mais tranquila com algumas estratégias, algumas orientações e sempre, né? Primeira coisa que eu acho aqui que a gente já pode levantar é a paciência. Paciência em dobro, paciência em triplo, muito mais paciência. Tem que ter e gostar de criança, né? Quem não gosta de criança não consegue nem trabalhar por muito tempo com criança. Vejam as professoras, né, de maternal, de jardim, não sei como que chama hoje essas séries. Hoje em dia mudou tanta nomenclatura, mas imagina uma professora que cuida, deixa eu abaixar o som aqui, uma professora que cuida de 10, 15 crianças, vocês já imaginaram? Só que tem uma observação, né? Criança na escola, no berçário, eles são um pouco diferentes do que são em casa, né? Então, por que será? Em casa eles ficam mais à vontade, né? E se sentem livres para se expressarem, fazer as coisas da forma como eles quiserem, com mais liberdade, com mais criatividade. E aí eles pintam e bordam, né, com a gente. Com mãe, então, eu nunca vi, porque a conduta deles já muda até em relação quando eles estão com a babá e quando tá com a mãe. Vocês que são babás podem me falar isso, porque a babá dos meus filhos, quando eu tinha, falava isso também. Mas eu não quero mudar de assunto. A gente vai falar hoje de dicas e estratégias para babás que cuidam de 2 ou mais crianças. E eu convidei para bater esse papo comigo uma babá daqui da minha cidade, daqui de Goiânia, que eu conheci recentemente, agora depois que eu comecei a trabalhar nesse projeto aqui com as babás. E aí eu comecei a bater o papo com ela assim de uma forma mais próxima, mais constante, convidando sempre ela para participar do Instagram, participar dos conteúdos, interagir. E aí, agora, né, nessa semana, pensando em quem eu poderia chamar para participar da live, uma pessoa que tenha experiência com isso, que cuida de 2 ou mais crianças, então eu lembrei dela. Ela chama Anailza, ela é daqui de Goiânia, como eu falei. Ela é babá de crianças de um conhecido meu e uma pessoa muito legal. E eu vi pelas coisas também que ela postava no Instagram dela, que ela tinha uma boa relação com essas 2 crianças que ela cuida. E lá são 2, se eu não me engano. A gente vai tirar essa dúvida aqui com ela daqui a pouquinho. Eu já vou chamá-la aqui. A Anailza Rocha. Pronto, acho que já foi. Anailza, já te chamei. É só entrar aí na nossa live pra gente começar. Mas eu tava aqui conversando com o pessoal enquanto você entrava e falei, você é babá aqui em Goiânia, não é mesmo? Isso, E, verdade. né? E eu queria que você vamos já entrar no assunto aqui, eu queria que você contasse sobre a sua experiência. Você é babá já há quanto tempo? Eu comecei com 13 anos, sendo 13 anos? babá. Nossa! E agora você cuida de 2 Novinha. crianças, não é? Assim, eu trabalho, né, lá na casa do doutor,
E, eu faço, bem, trabalho na casa dele, né? E tem as duas crianças, né? E Aham. sempre tem a outra babá, né? Tem a babá. E eu sempre estou auxiliando, mas eu trabalho também como um babysitter, assim, Aham. finais de E, semana, feriado. e esses dois que você cuida lá, qual a idade deles? Tem 3 anos e tem 5 anos, é 3 e 5 anos. Ah, parece com os meus, né? O meu tem 6 e o menorzinho tem 3. E Hum. Anaísa, você já passou alguma situação assim que você lembra que te marcou, que, que foi muito difícil, seja nessa casa ou em outra casa onde você já trabalhou e que também tinha duas ou mais crianças? Você lembra assim de alguma coisa? Como babysitter, que o pessoal às vezes me convida, né? Me chama, né? Aí eu fui trabalhar Aham. na casa de trigêmeos. Era Meu três, Deus. era E, três, né? Aí a e mãe aí, dele como que é? precisou sair e foi uma experiência assim muito delicada, né? O cuidado meu foi dobrado, né? Porque sempre cuidar de uma criança não é fácil, né? E cuidar logo de É, três, né? Quando um chorava, o outro ficava quietinho, né? Então eu fazia assim, tinha três cadeirinhas, na hora de comer eu sentava na frente deles, né? uhum. Aí eu fazia um prato, dois pratos, e colocava na boca de um, na boca do outro, aí começava tudo de novo, né? Aí primeiro, segundo, Como se fosse uma terceiro. fábrica, né? Uma linha de produção de fábrica, né? É para ninguém ficar com fome, né? Aí Aham. esse daí foi uma experiência também muito legal, né? Que eu tive com eles. Imagino. E desafiador, né? Cada dia era uma experiência nova, né? Imagino. Na hora de banho, sabe? E às vezes eu confundi, eu digo, será que esse daqui. Aí às vezes eu coloquei até uma fitinha, uma amarela, uma vermelha, para mim saber qual Ah, foi, porque era bem parecido, né? E você e a e mãe é que dormiam ao identifica, mesmo né? A gente tempo? dormia. Né? Ah, Tinha isso um é bom, carrinho que né? era dois, que era um carrinho que era duplo, né? Que era dois e tinha um. Aí eu balançava os três ao mesmo tempo e dormia tranquilo. É. Nossa Senhora, gente do céu. Pois é, quando eu tinha só o mais velho, eu lembro de uma situação que eu tava na cozinha, ele gostava muito de brincar com potinho de plástico que a gente guarda resto de comida, né? Aí, enquanto eu Hum. arrumava a mamadeira dele, ele sentado no chão, abriu as portas e pegou todos os potes e tava brincando. E aí eu não distraí assim pro lado e ele abriu uma outra porta que tinha aquelas travessas de vidro que a gente faz torta, que faz lasanha, e puxou a travessa e ela bateu no chão, fez aquele barulho seco de vidro. A sorte é porque era um armário de cozinha, né, embaixo da pia, então caiu numa distância muito curtinha, não quebrou, ele não machucou, mas eu assustei e isso aí eu lembrei dessa situação aqui, pensando aqui nesse bate-papo nosso, que foi assim, uma coisa de 10 segundos. 10 segundos ele foi num lugar que não era para ele estar lá. Porque tinha as portas certas que eu deixava ele mexer. E ele foi mexer justo nas portas que não podia. Então, assim, a gente tem que se redobrar, né? Nesses casos. Com Verdade. dois, com três e sucessivamente. Então, e outra coisa que a gente tem que administrar mais também, né? A questão de atenção. A nossa atenção tem que ser dividida. Porque por mais que às vezes tem um que é mais velho, igual você, cuida de uma de cinco, um de cinco e um de três, né? Três. Eu imagino que o de 5 já é mais independente, já sabe fazer algumas coisas, né? Não precisa tanto de tanta supervisão. O de 3 já precisa de uma atenção maior. Mas mesmo assim, a gente não deve esquecer desse de 5, né? É, sim, Porque verdade, não pode.
Ele tem o também quer ser ciúme, né? cuidado. E Ele também também, pode falar. doutora, eu também, o ano passado, né, eu resolvi, da pandemia, resolvi cuidar de umas crianças, né? Eu trabalhava na Aham. escola, né, na cantina, e as mães e fechou a escola, né? E as mães que também trabalhavam lá, tinham os filhos que, no horário, levava para a escola. E elas não tinham com quem deixar. Aí eu resolvi abrir a minha casa, né, para cuidar dessas crianças. Sei. Aí depois apareceu mais criança, aí apareceu uma de 5 meses, né, a Júlia. Bebê. Aí eu, aí eu digo, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Aí depois foi aparecendo. Aí eu tava com, teve uma época que eu tava com 7 crianças aqui em casa. Gente, é uma creche. Virou a creche, aí ficou a casa da tia Ana, né? Ah, que legal. Aí eu fiquei, aí eu digo, ah não, vou ter que arrumar um auxiliar. Aham. Aí Aí tinha uma amiga minha que era lá da Bahia, da onde eu vim, aí veio para cá também. Aí eu chamei ela para me auxiliar a parte da tarde. Então era a faixa etária diferente. Tinha uma Aham. de 5 meses, tinha uma de 2 anos, voltou. Sim. Aham. Então, assim, a gente, na hora de brincadeiras, né? Aí a gente tinha as brincadeiras, né, com a turminha pequena. E tinha os meninos grandes, na hora de dormir, eu digo, eu não vou dar conta de colocar 4 meninos para dormir ao mesmo tempo. E aí, como é que você Mas fazia? ele pegava a rotina, colocava as mamadeiras em cima da mesa, aí vamos, de filinha. Cada um pegava a sua mamadeira, eu fechava o quarto, ligava o ar-condicionado, ou o ventilador, e eles deitavam. A gente botava uma musiquinha, quando eu olhava, estava todos 4 já dormindo. Os Olha, tá vendo? pequenininhos, né? Os Aham. grandes, e aí a gente ia contar história, ia brincar com eles, né? Aham. Eu tinha muito brinquedo, comprei muita coisa assim, dinâmica, né, para Uhum. eles. E foi assim a nossa rotina, até na hora do lanche, para eles comer frutinha, a gente A hora. botava o lenço, tinha uns que não gostavam de fruta, a gente colocava as frutinhas, eu digo, ó, quem souber o sabor das frutas, né, vai ganhar uma estrelinha, né? E eles gostavam de ganhar essas estrelinhas, né? Então Muito lúdico, né? Tudo é brincadeira para criança. eles aprenderam a sentir o sabor, o gosto que eles nunca, eles não gostam, é ruim. Mas aí eles Aham. aprenderam a comer as frutas, né, com essas brincadeiras. Olha, que legal. Já E eles algumas iam, estratégias aqui. Antes da gente eles iam continuar, tia, eu quero pedir para o pessoal curtir a nossa live, que está aqui bem movimentada, muitas. Só agora a Anaísa já deu algumas dicas aqui para vocês. Mandem a live para as conhecidas de vocês, para as babás, cliquem aqui no aviãozinho e vai mandando para quem vocês conhecem e que precisam saber disso. Então, Anaísa, aqui você já falou uma coisa que é sobre rotina, né? Criar uma rotina com a criança facilita a organização das coisas em casa, facilita que eles saibam agora é hora de brincar, agora é hora de almoçar, agora é hora de dormir. E aí é mais fácil para a criança aceitar aquelas atividades, porque afinal, a criança queria só brincar o dia inteiro. Aí você vai lá e fala, ó, agora vamos parar de brincar porque é hora de tomar banho. Ele não vai querer, nunca que vai querer, né? Ele vai querer continuar ali na brincadeira, mas a rotina, estabelecer uma rotina, ajuda a criança, quebra um pouco esse gelo e ajuda a criança a entender que as coisas têm hora. Então, isso acho que ajuda no seu trabalho, né? sim, é verdade. Às vezes, aí um desvia assim, eu não quero tomar banho. Aí a gente tem que falar, hoje quem vai tomar banho primeiro é a Laura, por exemplo, né? Que vai dizer, não, foi outro que tomou banho, foi eu. Aí pronto, a gente tem que colocar assim,
Hoje, primeiro quem tomou banho foi você, hoje quem vai tomar banho é o Eduardo, e assim sucessivamente, E né? E a gente segue. Aqui em casa é, também a gente faz isso, assim. Hoje, quem que vai sair? O negócio deles não é entrar no banho, depois é sair. Aí, não, ontem eu saí primeiro, hoje quem vai sair é o Kenzo. Amanhã é. Aí a gente vai trocando, sabe? Para não dar briga. Tem que administrar, tem que administrar. Então, isso aí que você comentou já é uma dica aqui que a gente pode dar, né? Que é estabelecer rotinas. Isso facilita demais nesse ponto aqui de cuidar de dois ou mais. E entre outras coisas, que rotina ajuda também, ajuda a dormir, ajuda a criança a ficar mais calma. É, enfim, muitos benefícios de se ter uma rotina. E outra coisa também que você deu uma pincelada aí, quando você falou que colocavam para dormir e depois ia brincar, fazer jogos com os outros, né? Isso isso. é legal, né? É, tem um menorzinho, vou dar de novo aqui meu exemplo, o de meu de 3 anos. Põe ele para dormir e aí, aquele tempo que ele está dormindo, eu vou dedicar uma atenção mais exclusiva, mais direcionada para o outro, para o mais velho, para ele ter momentos sozinho comigo, no caso com a babá. Isso é importante para a criança, ela se sentir exclusiva, atenção só para ela. Então, esses É, momentos em que o irmãozinho tá dormindo, aí você fica com o mais velho. Ou o mais velho foi para a escola, aí você fica com o mais novo ali exclusivo. Você costuma fazer isso? é porque lá, né, eles dois vão ao mesmo horário, né? Mas quando era Ah, aqui em casa, né, a gente ah, sempre fazia isso, né? É, os mais velhos a gente dava mais atenção, enquanto os pequenininhos estavam dormindo, porque os grandes não aham. iam dormir mais, né? Que tinha de É. 5 anos, né? Então a gente já brincava, né? Eles gostavam de brincar de o jogo da memória, né? Uhum. De brincar Dominó. de eles já é os jogos, mas jogar bola, amava jogar bola, né? Então a Aham. gente tem que fazer isso. Lá na casa, né, onde eu trabalho, o Eduardo, ele gosta muito de ouvir história minha. Ah, Às vezes eu graças. estou passando roupa, aí eles colocam um banquinho de um lado, bem longe, né? Eu digo, bem longe do ferro, né? Aham. Porque todo cuidado é pouco. Minha mãe dizia Todo assim, cuidado. filho, olha, todo cuidado é pouco, É. né? Essa já é a E frase quando eu era pequena. Aí eles diziam, tia Ana, conta a história do homem que foi para a Lua. Ai, eu tenho que inventar todos os dias história. E eles ficam lá quietinho, né? haja Aí, repertório. já o tempo todo ele fica lá só pedindo para contar a história. Eu tenho que. Aí eu digo, agora é a vez da Laura. A Laura vai pedir uma história, né? É, isso, assim, É, ó, agora é o Eduardo que vai escolher a história. Qual história que você quer? Aí ele escolhe. Agora terminou a história do Eduardo. Agora quem vai escolher é a Laura. a Laura. É. Agora é a Laura que vai escolher a história. Isso é da importância para a opinião da criança, né? Do mais velho, do mais novo. O mais novo às vezes não entende muito bem, mas aí você pode simplificar para ele. Aí o meu pequeno aqui, ele fica meio perdido às vezes quando a gente vai fazer alguma atividade. Aí o mais velho é que lidera, que comanda. Aí às vezes eu falo assim, não, agora o Chenzo vai, ele chama Vincenzo, a gente chama ele de Chenzo. Agora o Chance vai escolher qual filme que a gente vai assistir. Porque senão só o outro que toma conta. E isso vai criando um ciúme, né, entre eles por causa da nossa atenção para eles, com os pais também, mas estamos falando aqui das babás. Então, é importante dar esse valor para o mais novo, para o mais velho, na hora de escolher uma brincadeira, na hora da dedicação exclusiva para um ou para o outro, na hora que o outro irmãozinho está fora ou está dormindo,
Porque normalmente, irmão, sempre vai ter uma treta, né? Não adianta. É, sempre. Sempre. Ai, A gente se esforça e tudo. Então, se a gente puder amenizar o máximo, acho que conta, né? A gente tentar. E outra coisa também, nunca comparar, né? Nunca fazer comparações de um com o um com o outro, outro. Sim, né? é Tanto verdade. ou pro mal, assim, ah, mas você não dá conta de fazer isso, seu irmão faz. Ou então, ó, vem cá para você ver, você tá fazendo isso, ó, o seu irmão já não faz isso mais, não. Isso não é bom. A criança se sente diminuída, se sente preterida. Então, é bom, assim, uma dica que eu dou é chamar o mais velho, porque aí o mais velho vai se sentir incluído. Ó, o mais velho sabe fazer uma coisa? Sabe. Então, ensina para o seu irmão, para ele aprender, né? Que é o É, momento para os dois estarem juntos. eu estava ensinando a tarefa, né, para o Eduardo, aí fiz uma tarefinha para a Laura, né? Mas ela ficou Aham. tão contente, eu digo, agora cada um para ver quanto você vai tirar na nota, né? Aí ela Aham. fez a tarefinha dela, e ele fez a dele, porque tinha que fazer, né? Para ela também não ficar dizendo assim, ah, não, eu não tenho tarefa, por que eu não tenho tarefa, É, né? Aí eu igual meu mesmo irmão. fiz uma tarefinha normal para ela e ela achou o máximo. O que eu achei interessante, assim, foi que eles agora estão na aula de natação aqui perto de casa, né? Aqui no Uhum. setor Vila Nova. Aí no primeiro dia, aí eu tava tão cansada que eu não fui, né, ver eles, porque o meu netinho também é da mesma aula. Aí por isso que eles foram também, né? O doutor achou muito legal lá. Aí Aham. eu não fui. Aí a doutora pegou, né? A doutora Stephanie manda uma mensagem. Tia Ana, a Laura já perguntou por você e disse que só entrava na água por, né, se eu tivesse lá. Aí eu digo, ai meu Deus, vou trocar de roupa e vou lá, dar um pulinho lá. Quando eu Bom, cheguei lá, os olhos dela chega brilhou quando viu. Tia Ana, tia Ana, tia Ana. De como é importante, criança, né? Assim, a presença, segurança. assim, a segurança. Né? Eu achei muito bonitinho esse carinho dela. E aí você estava acompanhando o seu neto? Não, não, o meu neto foi com a mãe dele, só porque eu estava em Ah, casa, ah, né? tá. Eu estava em casa. Entendi. Aí eu disse que ia, depois eu não fui, né, para ver eles na aula de natação. Aí eu Ah, digo, ah, não, vou lá olhar eles. Eu achei é, muito. são coisas assim que a gente pensa, nossa, mas pra gente não tem tanta importância, mas para uma criança tem muita importância. Ela se sente valorizada. Nossa, a tia veio aqui me ver, ela veio me acompanhar. E isso, essas pequenas coisas no dia a dia, numa pequena atitude. E outra coisa também que eu lembrei aqui agora, isso que eu falei assim, da atenção dedicada, da atenção exclusiva com um e com outro, às vezes é difícil a gente conciliar com dois, com três, mas, gente, coisa assim de 5 minutos, a criança já fica como se ela estivesse abastecida de atenção, de amor. Eu vejo aqui com os meus filhos, eu chego do trabalho cansada, só querendo tomar um banho, queria dormir. E eles ficam assim, sedentos, querendo a presença, querendo a gente junto, querendo que eu faça alguma coisa junto com eles. E aí, tá, vou me disponho a isso, vamos lá. Aí você fica ali 5 minutinhos com eles, 5, 10 minutos, se for mais, melhor ainda. Mas que seja 5 minutos sem celular, sem pensar em tempo, sem correria, mas dedicada a fazer uma atividade com a criança ali naquele momento. Às vezes só isso, a criança já fica mais calma, fica mais colaborativa, fica mais tranquila para fazer as outras atividades. Então isso do momentinho para cada um, da atenção direcionada e exclusiva para cada um, às vezes não precisa ser preocupar assim, ah, mas eu não tenho esse tempo. Mas 5 minutinhos.
Aí, às vezes, você consegue colocar isso lá na sua rotina, lá na casa da família, não é? Já teve assim, episódio, né? Disse da Laura tá chorando, chorando. Aí eu vou lá, aí põe ela no braço, abraço ela, aí a gente vai olhar pela Apoio. janela, né? Aí eu vou mostrar o sol, eu vou dizer assim, "Ah, como Deus é bom e maravilhoso, que sol lindo." Aí ela, Satinha, passarinho. Já Aí vai calma, né? acalmando. Aí já calma, já, depois eu vou com meus afazeres, né? E ela já acalmou, né? Às Pois vezes eu é. desligo lá a panela, eu vou desligar a panela e vou lá olhar e dar um carinho, um abraço, e ela, pronto, ela já muda. É Pois rapidão. é. Exatamente isso. Então, é um pouquinho só, não vai ser a tarde inteira, mas às vezes um pouquinho que a gente faz isso, a gente até consegue aqueles minutinhos ali para frente, igual você falou, para pôr uma comida no fogo, para cortar uma fruta, que aí a criança é como se ela se abastecesse de amor, de carinho, de cuidado. Não, então agora eu tô satisfeita. Vou dar sossego. E aí ela vai fazer outra coisa e você vai fazer outra coisa também, aí você vai cuidar do outro. Então tem que ter esse rebolado, né? Essa percepção de que você está fazendo alguma coisa aqui agora é só por um tempo. Daqui a pouco ela vai acalmar e vai te liberar, digamos assim, né? É, sim, é Isso é verdade. legal, é uma outra estratégia também, uma outra técnica, digamos assim, né? E, e a questão importante também, tá sempre ligada, né? Porque com dois, É, com um, a gente já tem que ficar, como eu falei que o negócio do meu filho pegou o refratário lá, porque eu virei pro lado assim, ele mexeu numa porta que não devia. E aí com dois, tem que estar com a antena mais ligada, né? tá ligada, é verdade. Porque qualquer vacilo não, qualquer descuido, né? E é fatal, né? E sempre a gente está ouvindo, né, do doutor lá no hospital, que sempre a criança cai, a criança machuca, e aí a gente tem cuidado muito, né? Lá eles põem travas nas portas, né? Aham, Nas portas para eles não abrir, na porta mesmo, eles têm um protetor, né, para não bater a porta, sei. né? Muito É, legal, assim. eles assim na vista, né? Por mais que sejam dois ou três, mas tem que estar sempre administrando ali, ó. Só, eu preciso ir ali na lavanderia. Então vamos comigo. Vamos junto comigo, me ajuda a estender aqui essa roupa. Leva aqui comigo. E agora vamos para a sala. Aí vai todo mundo junto, não deixar ninguém para trás, não deixar ninguém sozinho, porque nessas horas, assim, questão de minutos, uma criança, vou dar um exemplo aqui, pode afogar num vaso sanitário, né? Pode cair num balde e afogar, é muito rápido. Então tem que estar de olho Eu e trabalhei sim, termine. pode falar, pode falar. Eu trabalhei na casa de uma, assim, como diarista, folguista, né? Babá folguista, né? Aí Sei. sempre, quando eu ia passar o pano no quartinho dele, eu sempre botava o balde em cima de uma cadeira, né? Aham. Em cima de uma cadeira, de um banquinho. Porque às vezes os meninos caem um brinquedinho dentro do balde, ele vai olhar, né? Vai pegar e coisa com a cabeça e não consegue voltar, né? Porque não Não tem gosto, equilíbrio, não tem de, de, de voltar, né? Então, não tem sempre, força. quando for assim, colocar um balde em cima de alguma coisa, né? Para eles Não não deixar coisas que podem trazer risco para a criança, assim, à disposição, risco. como você falou, balde, é, objeto pontiagudo, algum objeto que pode machucar, que pode quebrar. Então, se a criança está ali naquele ambiente e aí tem esses objetos, põe no alto, tira de lá para que ela não tenha acesso a isso, porque num momento de descuido assim muito rápido, ela pode pegar, pode pôr na boca, pode cair, quebrar, cortar, machucar, é muito rápido, né? Muito rápido.
Por mais que a gente tenha cuidado assim, mas pode acontecer, né? Teve de outra casa, né? Assim, que eu vou, o pessoal me chama, eu vou, achei muito engraçado, foi a Clara, né? A mãe dela precisou viajar e eu dormi lá, né? Aí ela tem outra irmãzinha que é menor, né? A Cora. Aí disse, que queria o mesmo pijama, né? Agora, para mim, eu não sabia onde estava o pijama, mas olha, e eu não para desenrolar Aí tem que então você vai negociar. embora. Negociar, menino, foi assim, suei, viu? Mas a gente É, conseguiu, né? Eu digo, não, esse daqui é mais bonito, e não sei o é, quê, esse daqui tem esses brilhantes, olha como é lindo, né? Eu digo, vamos e fazer aí uma vai levando. macarronada. Aí a gente já muda de assunto, né? Isso, Não deixa aquele, redireciona. não fica assim, só naquele assunto, né? Quando a criança vê que você não está conseguindo dobrar ela, falar, mudar, então vamos mudar de assunto. Aí a gente muda de assunto. Ela de um instante Exatamente. esquece aquele assunto, né? Esquece e a gente vai mudar de assunto. Aí daqui a pouco ela esquece o assunto, Exatamente, isso que você né? falou é muito, muito importante. É redirecionar a atenção, né? É uma disputa, você falou aí do pijama, mas pode ser um brinquedo, pode ser Brinquedo. lugar no sofá. Aqui em casa os meninos disputam lugar no sofá. Eu fico louca com isso. Ah, mas eu quero sentar aqui. Não, mas eu que vou sentar. E aí é o meu lugar. Aí o outro senta só pra implicar. E aí eu falo assim, ó, se vocês querem ver televisão, quer ver o desenho, em paz. É em paz, não é pra ficar brigando. Porque se for ficar brigando desse jeito, ninguém vai ver desenho. Então vamos negociar. Qual que é o seu lugar? O lugar que você costuma sentar? Ah, é de cá. E o seu é de lá. Então vamos ficar cada um no seu lugar e vamos em paz, porque senão ninguém assiste. Tem que usar todas as artimanhas. Não, lá já aconteceu isso. Aí eu coloquei Oh, uma almofada no meio. Uma eu coloquei. Eu olha, digo assim, olha, o campo minado, o outro. Ninguém pode passar é, para o outro campo, né? boa, Então, se boa, passar, vai pagar uma prenda, né? exatamente. Aí eles, Isso. aí eu coloquei a almofada no meio, né? Aí ficou um de um lado, outro de outro, né? Aí não podia, tia, não, ele quer passar. Eu digo, não pode, então vai pagar uma prenda. Então tem Aham. que usar esse tipo de estratégia que é para eles poder Para saber eles o fazerem limite de o que a cada gente coisa. quer que façam, porque tem coisas que precisam ser feitas. Como a gente falou que tomar banho, uma quer um pijama, a outra quer também. Como é que você vai resolver isso? Não tem dois pijamas iguais. E aí você precisa pôr os meninos para dormir. Então tem que resolver aquela situação. Isso não é enganar, não ludibriar a criança, não é isso. É você administrar uma situação que elas não estão conseguindo administrar sozinhas. A gente vai conduzir, redirecionar, igual você falou uma outra situação aí, que aí você desvia a atenção. Tudo isso são estratégias, né, para o dia a dia. E Isso. outra coisa que a gente pode trazer também, porque tanto, como eu falei, que tem o seu valor cuidar de um, dedicar atenção para um e para o outro, tem os momentos também que eles precisam estar juntos com você, Juntos. com a babá, né? Então, criar essas brincadeiras, esses momentos, que os dois, dependendo ali da idade, que dê para os dois brincarem sem criar um clima de disputa, né? Você costuma fazer isso? Tá, eu vou te mostrar o que eu levei um dia para eles Ah, brincar. Eu digo, eles ficaram na cadeirinha só vendo, né? Aí eu levei para eles. Boa ah, que noite. gracinha! Eu vi no seu Instagram esse Doutora, doutora, eu tô com a carinha Oh, meu vermelhinha. O que, que Deus. a senhora pode passar? Tô com vermelhinha de vergonha. Ah, não, gente. É isso Aí, aí.
Aí ele manda contar, canta uma musiquinha para mim, vai, doutora. Então, esse aqui, eu acho engraçado, ele Nossa. insiste, Alana, ela fala, como é o nome dela? Aí eu falo o nome dela, como é seu nome? Rebeca, meu nome é Rebeca, eu tenho 3 aninhos. Ah, não, gente. Então, eles ficam sentadinhos, quietinhos, Prestando né? atenção. Só vendo, prestando atenção. Né? Uma Olha, vez e eu é levei essa bonequinha, os dois juntos, desfrutando os do dois momento juntos. com você, né? É, Então pode isso ser é. um teatrinho, um que mais que dá para fazer assim com os dois juntos? Um Ele gosta pique-esconde, de história também, né? É, a gente tem revistinhas, né? A gente às vezes leva. Eu levei aqui no quebra-cabeça, né? Jogo de memória. Aí eu tenho uma aham. caixinha, às vezes tem muita coisa nessa caixinha aqui, ó. Nossa, tá cheia de coisa Aí, aí. pois é, aí tem historinha da Bíblia que eles gostam também muito, né? De contar. Lá tem muitos livrinhos. Aí ele, tia Aham. Ana, pega um livro, aí pega os dois o livro. Né? Eu digo, agora eu vou contar de um a história e depois eu conto a outra história do outro livro, né? E Uhum. eles gostam disso. Desse É assim, a momento, gente tem que estar os dois ajudando, juntos. né? Somando, né? Isso para mim é muito importante. E eu gosto muito desse trabalho de babá. Amo as crianças, Dá para né? Já tive perceber. um, assim, de trabalho finais de semana, feriado, e também eu gosto também, né? Uhum. De festas, eventos, né? Aham. De estar ali com as crianças para brincar. Tá sempre em contato com criança, né? É, isso. O tempo todo. Nossa, muitas dicas aqui que a gente já falou. Outras brincadeiras também que dá para fazer com os dois juntos, por exemplo, que eles amam, cabaninha na sala. Acho que toda criança gosta disso, né? Cabaninha de pique-esconde, né? Se esconde e eu vou Esconde. atrás. Eles gostam também. De O que eles bola. gostam mesmo é de contar história. Que É, gracinha. de E é ouvir, de bom. ouvir. De ouvir. Eu faço com os meus, Né? assim, eles ouvem sempre as mesmas histórias, né? Eles gostam de repetir as mesmas histórias. Aí depois eu peço para eles me contarem a história, porque isso também é bom pro próprio desenvolvimento é, cognitivo da criança. Eu já li sobre isso, que a criança ouve, ela gosta da repetição. E aí, quando ela assimila bem, aí você pede para ela, me conta agora. Ou então a gente começa. O meu pequeno agora está invocado com a caixinhos dourados. Aí eu falo para ele, eu pego lá o livro, já começa assim. Era uma vez uma menina que se chamava, aí ele completa. Aí eu vou diminuindo, eu vou falando menos e aí cada vez ele vai falando mais. E aí quando eu vejo ele tá me contando a história inteira. Espero E isso é muito todos. bom. Ah, é. Eu já contei a história de Davi e Golias, da baleia, eu gosto muito de contar a historinha da Bíblia, né, para Aham. eles. Né, para ele, todos os meninos que eu vou, sempre eu tenho uma revistinha, sempre eu gosto de contar, É, né? nossa, Como muito bom a história contada e depois eles contando também. Isso estimula muito a criança e a imaginação da criança e ela criar aquela sequência na cabeça e falar. Quando a gente fala, a gente assimila mais, né? Tanto é que os professores falam que eles aprendem quando eles ensinam. Eles sempre estão aprendendo, porque quando a gente ensina, quando a gente fala, quando a gente conta uma coisa para o outro, a gente grava também. Então, isso é muito bom para o desenvolvimento da criança. Essa fase que eles estão, eles absorvem tudo,
Basta a gente ter a paciência e a criatividade para estimular, né? Paciência e criatividade, né? Porque eles fazem, Muito. ele manda contar cada história para mim inventar, assim, criar história que eu digo, meu Deus, de onde saiu isso, essa história aí para me contar? Uhum. Aí ele já começa, assim, Tiana, já sei, era uma vez, Aí num continua. lugar bem distante, aí ele já começa, né, para me terminar, É continuar. isso, É muito, muito legal. muito bonitinho. É. Então, eu queria agora perguntar para o pessoal que está aqui com a gente também. Tem alguém aqui também que é babá de duas ou mais crianças, de gêmeos, de trigêmeos, como a Ana falou aqui também que ela já cuidou. Se alguém quiser mandar pergunta para mim ou para a Ana também pode mandar. E quem tiver essas experiências aí, escreve pra gente falar aqui sobre isso. E, e eu acho que olha só o tanto de coisa que a gente já falou aqui, né? Eu fui até anotando algumas coisas. Nunca comparar um com o outro, dividir a atenção, porque por mais que um seja mais velho e o outro seja mais novo, a gente pensa, o mais velho se vira. Não, ele também precisa de atenção, né? Preparar e organizar atividades que dê para os dois participarem juntos ali com você, como você falou, as histórias, o teatrinho, os jogos, enfim, várias coisas, pique-esconde, cabaninha, negociar a ordem das coisas. Quem vai fazer primeiro? Eu vou fazer depois. Não, não, esse aqui, ó, esse aqui é melhor para você. Esse aqui é melhor para você. Então, negociar. Com dois ou mais, a gente está sempre negociando. E o que você falou lá no comecinho, estabelecer rotinas, né? Criar rotinas com os dois, a hora de um fazer, a hora do outro fazer, a hora de fazer os dois juntos alguma coisa, o almoço, como você falou aí do almoço que você dava para trigêmeos, e ali conseguia organizar, fluía dessa forma, né? Com três, imagina. Três. Nossa, nem imagino como que seja. E estar sempre alerta, né? Também a gente está sempre com atenção redobrada, não deixar nenhum assim sozinho no cômodo, tá sempre de olho, fazendo a contagem, né? Um, dois, três, cadê o outro? Um, dois, tá faltando um. Sempre de olho em todos, não só em um, né? Tá com eles ali por perto. E o que a gente falou também no comecinho, que era estabelecer momentos de dedicação exclusiva para um, para o outro, quando um está dormindo e o outro está acordado, quando um está para a escola e o outro está em casa. Então, dedicar para aquele com quem você está ali uma atenção exclusiva, eles acham isso o máximo, eles gostam. Então, muita coisa que a gente falou, né? Olha só, já bastante dicas para as meninas, né? Para as É. babás. Tem mais alguma coisa que você E, lembra? assim, o que eu acho também importante é uniforme, sabe? Sempre eu gosto de usar uniforme, né? Uhum. Quando é em eventos, né? Assim, por exemplo, uma festa, uma coisa, né? Eu tenho um uniforme diferente. E do dia a dia eu tenho outro uniforme, Hum, né? Para o dia a dia. Isso deixa a gente confortável, né? E a gente fica até elegante, né? Assim, é. confortável, né? Eu não tenho muitas babás, às vezes têm vergonha de sair com Ah, uniforme. Eu não, eu sinto prazer de sair, de dizer que sou babá, né? Porque é o que eu amo, né? ainda mais. Gosto. Eu É, acho que é isso. mais profissional. É, E tem algumas roupas que atrapalham ali no dia a dia, porque a babá ela tem que ter agilidade, por exemplo, para sentar, para levantar, para correr. Ela abaixa muito, então tem certas blusas que quando a gente abaixa, a gola da blusa vem aqui embaixo, aí mostra o seio. Então tem que ter essa percepção.
né? As roupas assim que marcam muito, que marcam o bumbum, que marca a calcinha. Então tem que ter esses cuidados, né? Isso é uma dica, assim, nem estava muito no script, mas é uma dica muito boa que você Não está tá. tendo. É, E aí deixa eu você ver o que usa mais. sempre no seu dia a dia. É, do dia a dia, né? E quando é eventos, assim, aí eu já tenho outro tipo de roupa, né? Mas é Uhum. padrão, né? Padrão de babá. Aham. Então, o máximo que você já cuidou foi de 3. Aliás, não, teve É, o 7 que você falou não, na época que foi aqui em casa, da sua isso. casa. Ali foi o máximo. A gente levava para tomar sorvete, assim, levava todo mundo para tomar sorvete, né? E a Nossa. gente tinha o maior cuidado, e eles amavam. A gente sempre fazia aniversário deles aqui. Inclusivamente, a auxiliar, ela tá até no live também, ela tá vendo aí como é. Ah, Eu convidei ela. legal. E Que assim, bom. é isso. Que bom. E Muitas experiências aqui que você trouxe para a gente. Eu acho que quem participou, se não estava com papel e caneta na mão, pode voltar depois na live e assistir de novo, porque aqui a gente falou muitas coisas que dá para praticar com duas, com mais crianças, que aqui com a experiência da Ana, foram coisas práticas que ela aplicou no passado e aplica hoje em dia na profissão, no dia a dia, não é? Então, são é, coisas que funcionam, que tá dando certo, né? tá dando certo, é verdade, que tá dando certo. E o que eu acho importante também que é expirar confiança, né? Uhum. Com os pais, né? E com as crianças, porque a criança sabe, sentir aquela confiança, né? De quem está cuidando dela, Sim. né? Carinho, O confiança, carinho, segurança. segurança, isso. A babá vira uma referência para a criança também. Se ela tá num ambiente, num parquinho, por exemplo, que tá cheio de crianças, cheio de outras babás, e aí ela cai, machuca, ela olha procurando rapidinho, cadê a babá? Vira referência para ela. Por quê? Porque ela confia naquela pessoa, ela sabe que aquela pessoa vai socorrer, vai acolher, vai ajudar, vai escutar. Então, tudo isso faz parte do dia a dia de uma babá, né? E envolve muito carinho, muita dedicação e tem que gostar muito de criança, né? Senão não se sustenta, Se né? não gostar, é. Se Não não dá certo, gostar, você se irrita logo, né? não dá certo. Não dá certo, não dá É. mesmo. Que bom, gostei muito do nosso bate-papo, Ana. Trouxe muitas dicas pra gente, para as babadas. Eu espero. Você quer falar mais alguma coisa? Não, assim, quero agradecer, né, a você a oportunidade, né, que até fiquei nervosa, digo, ai meu Deus, será que vai dar certo? Mas graças a Deus deu certo, né? Eu estou fazendo Aham. de conta que só tá nós duas conversando. Eu digo, não, vou É, fazer isso. é isso aí. Né? Isso já só Um nós duas que tá pouco. conversando, não tô vendo quem tá me vendo, né? Então ficou legal. Aí vai fluindo. Vai fluindo. Aí vai, Mas foi verdade. ótimo. Quero te agradecer por ter aceitado o convite. Trouxe muitas dicas aqui valiosas para as pessoas, para as babás que cuidam de duas ou mais crianças, para as mães também. Talvez a gente tenha aqui alguma mãe que cuida, que tem 2, 3 filhos. Então, coloquem isso em prática. Muitas informações aqui que dá para vocês colocarem em prática já, de imediato. Amanhã, quando acordar, todo mundo já lembra das coisas que a tia Ana falou. É isso.
Eu quero agradecer a Ana, quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente, participando. E foi ótimo. E quero dar boa noite para todo mundo. Eu que Boa noite. agradeço também. Boa noite para todos também aí. Pois Boa noite. estão, né? E me siga aí no Instagram e siga também né, E que tem pessoas que não. qual que é o seu Instagram? Ah, fala para quem quiser te conhecer. Anaísa Rocha. @Anailza Rocha. Para quem quiser conhecer o trabalho e o Instagram da Ana é esse, @Anailza Rocha. Então, muito obrigada. Podemos finalizar a live, foi ótimo. Joia. Tchau, beijo. Todo mundo, beijo, Ana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.